Eu tenho pensado muito ultimamente na ideia de mérito, tanto no âmbito individual quanto no âmbito coletivo. Por exemplo, de que modo países como França, Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos se tornaram grandes potências capitalistas hoje em dia. Aí me veio à mente a noção de acumulação primitiva ou originária do Karl Marx. E o Marx parte de uma pergunta: como se formaram as condições necessárias para a produção capitalista? Na obra O Capital, talvez a mais conhecida do Marx, ele afirma que a origem do capitalismo não está na eficiência do sistema, não está no mérito das pessoas, tampouco está ligada à racionalização da divisão do trabalho social. A acumulação primitiva envolve o processo violento de separação dos produtores diretos, como camponeses ou artesãos, dos meios de produção, como terras, ferramentas e recursos naturais, o que gera a criação de uma classe de trabalhadores ou proletários que, por não possuírem seus próprios meios de produção, são forçados a vender a sua força de trabalho para sobreviver. Quanto aos países, a acumulação primitiva está diretamente relacionada à exploração das colônias, principalmente na América e na África, por meio de saques, especulação comercial, tráfico de escravos, monopólios mercantis, etc. Tudo isso, ao longo dos últimos séculos, propiciou o enriquecimento da burguesia desses países que são ditos desenvolvidos hoje em dia. Vamos pensar na Inglaterra, primeiro, como exemplo. Entre os séculos 16 e 18, as terras que eram comunais, foram cerceadas e cercadas pelos nobres e grandes latifundiários. Aí, o parlamento aprovou projetos de lei que transferem a propriedade dessas terras dos camponeses para os nobres e para a elite inglesa. Os camponeses perdem, então, o acesso a essas terras e são forçados a migrar para cidades, onde se tornaram trabalhadores proletários assalariados nas fábricas. Nos Estados Unidos, houve uma expropriação das terras indígenas e o extermínio de povos originários para a formação dos primeiros grandes latifúndios, propriedades rurais, agrícolas, especialmente no sul, onde as plantações de tabaco, arroz e algodão estavam usando a mão de obra escravizada. Agora, pensemos no Brasil como exemplo. Os portugueses chegaram aqui e, por meio da violência, conquistaram o território e expropriaram as terras dos povos indígenas, que foram transformadas em propriedade privada para monocultura com vistas ao lucro. Depois de um tempo, houve a instalação de grandes engenhos de açúcar com mão de obra escravizada. A escravidão, diga-se de passagem, foi essencial nesse processo. O capitalismo só deu certo nas grandes metrópoles por conta do uso da mão de obra escravizada. Temos que falar também do saque das riquezas naturais do Brasil, como, por exemplo, o pau-brasil e o ouro. A partir de 1534, começou-se a distribuição das capitanias hereditárias. Grandes extensões de terra foram entregues a membros da elite portuguesa, que tinham que fazer o cultivo, a exploração econômica e a defesa dessa região. A posse dessas terras seria transmitida aos seus descendentes, uma espécie de herança, daí o nome capitanias hereditárias. Por falar em herdeiros, eu lembrei de uma notícia que eu vi o ano passado, aspas, as famílias mais ricas de Florença em 1427, ainda hoje em 2024, são as mais ricas. Vejam bem, são quase 6 séculos, equivalentes a 18 gerações. Então, a riqueza concentrou-se na mão das mesmas famílias em Florença e é o mesmo que acontece em grande parte das regiões do mundo. Agora eu cito Karl Marx na obra O Capital. Aspas, a acumulação primitiva, considerada na história da humanidade, está ligada a um processo que elimina as condições de existência de milhões de indivíduos e os submete à dominação de uma classe. O que se verifica na acumulação primitiva ou originária é a transferência de grandes riquezas para uma minoria, enquanto a maioria é despojada e explorada. Nessa pequena reflexão, a gente falou de escravidão, falou de apropriação indevida de terras, falou de saque de colônias, e uma frase: é impossível falar em capitalismo sem falar em violência, sem falar em opressão dos povos, sem falar de exclusão e marginalização. E aí, voltemos ao tema inicial deste vídeo. É possível falar em meritocracia no sistema capitalista?